Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Felipe Florencio e eu sou cientista político e analista da política nacional. No vídeo de hoje nós vamos falar de indignação. Por que isso? Porque na noite de ontem, você já deve estar sabendo, o ex-presidente Lula foi a um podcast, deu uma entrevista de mais de 2 horas no Podpah Podcast, que é o podcast mais conhecido, famoso hoje no Brasil, se não é um dos 2 ou 3 mais conhecidos do Brasil. Deu uma entrevista riquíssima, falou por mais de 2 horas e falou bastante sobre indignação. E eu quero falar com você sobre isso. Eu vou pinçar um pedacinho, um trechinho da live, da entrevista, mostrar aqui para vocês, vamos discorrer um pouco sobre esse trecho, sobre essa fala do ex-presidente e comentar assim em cima. Já deixa o like aqui no vídeo, porque o seu like me ajuda muito. Se inscreva no canal e comenta aqui alguma coisa que você tenha achado interessante sobre o vídeo, alguma opinião que você tenha tido. E compartilha com aquele seu amigo que é de esquerda, aquele seu amigo, aquele seu parente que gosta de entender mais de política. E agora vamos para o vídeo. Para início de conversa, eu vou colocar aqui o significado de indignação só para a gente se situar um pouco e depois eu vou direto para o vídeo. Sentimento de cólera ou de desprezo experimentado diante a indignidade, injustiça, afronta, repulsa ou revolta. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe, usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe, o pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe, eu quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Sabe por quê? Hoje o meu problema é de indignação. Indignação. Esses dias a Janja me mostrou uma fotografia de um cara, um depoimento de um velho de 90 anos, que ele dizia o seguinte, assim, o que eu fiz para aos 90 anos de idade eu estar morando na rua? Nossa. Esse país não precisa disso. Esse país não precisa, esse país tem condições de cuidar do seu povo com decência. Vê se o Congresso está preocupado com isso. Vê se eles estão preocupados com isso. Não estão preocupados, sabe? Não estão preocupados. Então, eu estou com um problema de indignação. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. Primeiro, uma luta muito forte contra a desigualdade. Você, quando quebrou o Lehman Brothers é aquele banco que quebrou na crise de 2008. Sabe, aquele banco que estava emprestando dinheiro, sabe, era trocando papel atrás de papel, trocando papel, quebrou o mundo inteiro, que eu falei que era uma marolinha no Brasil, que a gente ia sair logo. Pois bem, foram gastos trilhões e trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Nossa. Na guerra do Iraque, investiram 4 trilhões de dólares. Sabe o que é 4 trilhões de dólares? Nem imagino. Daria para encher isso aqui 80 vezes. Ou seja, a gente poderia acabar com a fome no mundo. Será que as pessoas ficam tranquilas de dormir sabendo que na rua do lado dele tem uma criança que não tem um copo de leite para tomar? Que não tem um pão com mortadela para comer? Então, eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado. Muito indignado, muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Primeiramente, eu gostaria de falar que é muito bom ver o ex-presidente Lula falando, é muito bom ver ele falando para o povo, como ele fala. Ele é uma pessoa que é muito necessária na nossa política, principalmente na política dos dias de hoje, aqui no Brasil, que nós estamos vivendo que o povo, a população mais carente está largada ao Deus dará, à própria sorte, não tem, o Estado está totalmente deixando essa população à mercê dos piores coisas possíveis, da pobreza, da fome, da desigualdade dentro da nossa sociedade. Ver alguém que sentiu isso na pele até, como o ex-presidente Lula, que teve o início da sua vida muito pobre, muito difícil, todo mundo já sabe, foi metalúrgico, foi subindo, galgando os degraus da política e chegando a mais alto posto, mesmo assim não se esquecendo da população mais pobre, não esquecendo de suas raízes pobres, nordestinas,
não esquecendo desse povo que precisa dele e de todo o Brasil, que precisa de um governo, precisa de um governo que atenda às necessidades de todo o país, não só do mais pobre, mas também do mais rico, só que principalmente do mais pobre, que é quem mais precisa de assistência, quem mais precisa das políticas públicas do governo. É muito bom ver ele falando, muito bom ver essa autenticidade dele. Muitos não gostam dele, muitos não o odeiam, como toda essa direita que está hoje no poder, Sérgio Moro, Bolsonaro, essa política fascista e racista de hoje em dia, não gostam do ex-presidente Lula, mas ele é autêntico. Talvez por isso mesmo que não gostam dele, porque ele é autêntico, ele fala realmente a língua do povo, não a língua do povo como Bolsonaro quer falar, emulando alguns traços de pobreza para ter algum pouco de reconhecimento do povo ao olhar ele. Não, falas reais de alguém que sofreu na vida para chegar onde chegou e conhecer o que o povo precisa, porque o Bolsonaro não conhece o que o povo precisa e não faz nenhum esforço para conhecer. E por que ele fala nesse trechinho que está indignado? Qual é a indignação dele? Justamente com isso. A pobreza da população aumentou muito, não só por causa da pandemia, porque está, como eu já disse, à mercê da própria sorte, está jogada ao léu, está jogada aos leões, do jeito que tiver que ser, será e pronto. Não tem um governo, não tem um Estado firme, não tem um Estado com políticas públicas assertivas para os mais pobres, para as comunidades. É só nós vermos, o Bolsa Família acabou de ser extinguido depois de 18 anos. Era uma política pública modelo, uma política pública padrão, usada mundo afora, ganhou prêmios mundo afora e usada como modelo mundo afora para reduzir a desigualdade e a pobreza nos países. Acabou de ser extinta somente o Bolsonaro colocar a sua marca de que fez uma política pública para os mais pobres e uma política pública que vai durar só um ano. Um ano, não é uma política de Estado, como o Bolsa Família era. É uma política só do governo Bolsonaro para ele tentar angariar alguns votos e ganhar a eleição. O que não vai acontecer, porque o povo não é besta, o povo não é bobo. Por que o Lula está tão indignado? Vamos ver alguns dados aqui agora. Segundo dados do G1, matéria do G1, número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em 6 meses, diz FGV. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o número de pobres saltou de 9,5 milhões em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021. E agora o auxílio emergencial acabou, o Auxílio Brasil ainda não começou, isso com certeza já aumentou, infelizmente. Matéria da Folha de São Paulo. Brasil começa 2021 com mais miseráveis que há uma década. Com o fim do auxílio emergencial em dezembro, 2021 começou com um salto na taxa de pobreza extrema no Brasil. O país tem hoje mais pessoas na miséria do que antes da pandemia e em relação ao início da década passada, em 2011. Agora vamos falar da fome. Matéria da CNN Brasil. A fome no Brasil avança e atinge em 2 anos mais de 9 milhões de pessoas. Em levantamento mais recente na Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, indica que, no total, 19 milhões de cidadãos se enquadram neste perfil, ou 9% da população brasileira. É ou não é para ficar indignado? Indignado, triste, chateado, com raiva e muitos outros sentimentos péssimos. Sentimentos que esse governo não tem porque não tem empatia pela população, não tem empatia pelo seu povo. É por isso que o Lula está indignado, é por isso que muitos políticos da esquerda estão indignados. Porque todo o trabalho que foi feito ao longo dos governos petistas, o Brasil saiu da linha da fome, a extrema pobreza foi praticamente extinguida no Brasil. Isso em 2012 já foi dito, que a extrema pobreza e a fome já tinham sido extintas no Brasil. Mas isso tudo acabou. Isso tudo acabou, essas políticas foram se acabando,
sendo esvaziadas em poucos anos, a partir do golpe da Dilma em 2006, de 2007 para frente, isso tudo foi sendo colocado em prática e piorando a situação do povo brasileiro. Infelizmente é a nossa realidade, infelizmente é o que estamos enfrentando hoje, e isso é para deixar qualquer um indignado, e principalmente alguém como o Lula que trabalhou para isso durante muitos e muitos anos, 8 anos na presidência, mas décadas antes trabalhando pela população mais pobre, pelos sindicatos, pelos operários, pela causa operária, pela causa dos trabalhadores. Então é muito triste e é muito fácil entender a indignação do ex-presidente Lula falando sobre isso. Ele é alguém que viveu esse tipo de coisa, viveu a fome na infância e viveu a tristeza do povo enquanto trabalhava para a política, trabalha até hoje, e por isso que ele pretende voltar. É fácil entender a indignação do presidente Lula. É fácil, mas é fácil só para quem tem empatia. E esse governo Bolsonaro não tem empatia pela população, não tem empatia pelo povo brasileiro. O povo brasileiro foi enganado por essas pessoas com frases feitas com jargões. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ou sei lá, vice-versa, como é que é essa porcaria aí. Mas tudo não passava de uma falácia, tudo não passava de uma mentira para enganar a população, porque de fato, no final das contas, esse governo Bolsonaro não está nem aí para você, não está nem aí para mim, e só está entregando as riquezas do Brasil para o capital externo, para o capital estrangeiro, para comprar tudo que tem aqui e piorar a nossa vida. Vide com a gasolina, que está pareada com o dólar e com o preço do barril de petróleo mundo afora, mas ano que vem tem eleições, e o presidente Lula vai voltar, vai se candidatar. Ainda não foi dito isso, mas nós sabemos que é isso que vai acontecer. E nós precisamos elegê-lo e eleger deputados para poder passar essas pautas de esquerda, essas pautas pró-povo brasileiro. Gente, o vídeo de hoje foi esse. O link para as matérias que eu utilizei vão estar aqui embaixo, no comentário fixado. Eu espero que eu tenha sido bem claro, bem sucinto e de fácil entendimento para você que está me assistindo aqui agora. Deixa o like no vídeo para me ajudar, porque o like me ajuda muito ao vídeo chegar a mais pessoas e essas informações chegarem a mais pessoas na internet, Brasil afora. Coloque nos comentários sua opinião sobre tudo que eu falei. Se inscreva no canal e compartilha, porque isso é muito importante, também faz chegar o nosso vídeo a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo.